Tecnologia, inovação, cibersegurança, soluções IoT e inteligência artificial. Tudo isso e muito mais sobre transformação digital e tendências do mercado Você encontra aqui no MacniCast. Bem-vindos a mais um episódio do MacniCast. Hoje a gente vai falar sobre várias coisas, na verdade. Falar sobre economia, vai falar sobre investimento, vai falar sobre cultura, vai falar sobre relação entre países. Eu estou aqui com o Antônio Jun Tanaka, que é japonês, brasileiro também, economista, atua em banco japonês no Brasil e está aqui para compartilhar um pouco do conhecimento e da experiência que ele tem com a parte justamente dessa relação Brasil-Japão e dos investimentos que são feitos hoje no Brasil por empresas japonesas. E, obviamente, isso tem tudo a ver com a Macnica, que é uma empresa japonesa que investiu aqui no Brasil faz 12 anos agora, tá? Antônio, prazer. Prazer. Coisa boa te ter aqui, tá? Vamos conversar um pouquinho. Eu acho que o assunto ele é bem amplo, a gente pode, acho que, passar bastante tempo conversando sobre isso, mas antes da gente entrar no assunto, eu queria que tu falasse um pouquinho a teu respeito, falasse um pouquinho a respeito da tua trajetória, da tua jornada, do início até onde tu chegou agora. Ok. Bom, obrigado pela oportunidade. Meu nome é Antônio Jun Tanaka, eu trabalho há 22 anos numa instituição financeira do Japão, né, atuando aqui no Brasil há mais de 100 anos. Eu passei por diversas áreas, né, desde a área de crédito, a área de controle, atendendo empresas brasileiras, multinacionais, né, mas há mais de 15 anos atuando aí com empresas japonesas no Brasil. A minha formação, sou graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, e eu tenho pós-graduação também em Economia pela FGV. Perfeito. As duas graduações, né, uma graduação, outra pós-graduação, né, o trabalho de conclusão de curso foi relacionado ao investimento no Japão, o investimento do Japão no Brasil, né, através de investimentos diretos e cooperação técnica. Né? Então, eu tive a oportunidade de estudar também academicamente o histórico, né, da relação entre Brasil e Japão, né? E hoje, até pelo trabalho, né, eu tenho aí uma vivência diária, né, com o investimento japonês no Brasil. Muito legal. Falando disso, então, há quanto tempo o Japão investe no Brasil? Olha, onde eu trabalho já opera no Brasil há mais de 100 anos. Né? E pelo histórico, a gente consegue ver que desde a época da imigração japonesa, né, que tem há mais de 110, quase 120 anos, né, existe essa relação muito forte entre os países. Certo. A questão de investimento mesmo, né, começa, obviamente, primeiro com o governo, entre Brasil e Japão, okay, né, e principalmente pós-guerra, né, existe essa necessidade de desenvolvimento econômico entre os países, né? O Japão e o Brasil não eram diferentes, né? Então o Brasil precisava de tecnologia, né, de novas indústrias, principalmente indústria de base, e o Japão precisava sair, né, daquele minúsculo ilha lá no Oceano Pacífico, né, atrás de novos recursos, principalmente naturais, nessa época, né, pós-guerra. Então vamos dizer assim, nessa época de 1950. Okay. Tá? E acho que tem alguns investimentos, né, como a usina siderúrgica de Minas Gerais, né, que famoso Usiminas, que foi um dos primeiros grandes projetos entre o governo brasileiro e japonês. Olha só. Né, que até pouco tempo tinha, né, principais acionistas japoneses. Né, então, esse é um grande exemplo de investimento de infraestrutura, base, né, siderurgia. Né, e eu sempre dou um exemplo, né, acho que o exemplo mais famoso aí é a Toyota, né, que hoje é, vamos dizer, a maior empresa no Japão, né, que a primeira operação fora do Japão foi no Brasil. Né, primeira? Foi na década de 50, olha só, na fábrica de São Bernardo do Campo. Tanto que minha mãe sempre falava, né, que ela desde criança andava no carro da Toyota. Né? Então, esse é um ótimo exemplo, né, para mostrar que empresas japonesas sempre tiveram, né, investindo aqui no Brasil. Presença aqui no Brasil, mercado, né, nacional, né, para o investimento para o Brasil.
Certo. né, para o mercado brasileiro, né, para a economia brasileira, né, desde, vamos dizer assim, há 70 anos atrás. Uau. Do ponto de vista de investimento, claro, o Brasil ele tem uma característica muito particular, né, que a gente tem um risco maior, mas a gente também tem uma possibilidade de retorno também bastante grande, porque é um mercado bastante significativo, né, uma grande economia, mas tradicionalmente tu dirias que o japonês, como investidor, ele é mais avesso ou ele é mais inclinado ao risco? Porque o Brasil tem um fator de risco razoável aí, né? Sim. Eu falo, né, muitas vezes, não dentro né, do lugar da empresa onde eu trabalho, mas também para as pessoas fora, que eu ouço muito que japonês é conservador, né? Eu, na minha cabeça, eu não penso muito assim. Tá. Né? O japonês sempre foi expansionista, pioneiro, né? Muito mais por uma necessidade de sair, né, do seu país, do que ficar, né, dentro, sabe, daquela ilha, né? Porque é muito limitador, né? Então, ter um pensamento, né, de você sair do país, né, ir para outros países, isso se inclui os próprios imigrantes, né? Lógico, né? Saíram por uma necessidade também, né? Mas também essa coragem de Tem poder um momento sair, histórico ali, né? isso, poder sair do país, ter essa coragem, eu acho que é difícil você falar que são conservadores, Certo. né? Obviamente, durante esse último século, né, até por questão da guerra, né, por mudanças macroeconômicas, né, o ambiente, né, político, econômico mudou, né, no último século, né, acaba fazendo com que se ajuste, né? Mas pela quantidade de empresas japonesas que tem fora do Japão, né, inclusive no Brasil, sabe, é porque eles estão assumindo risco, né? Perfeito. Senão nem viria, vamos dizer assim. Né? Então, mais do que conservadorismo, eu diria que é mais pé no chão. Né? Então, todos os investimentos que eu vejo, né, são muito pé no chão. Tá? Saber que existe um risco, sim, né, aliado, né, vinculado a um retorno alto, baixo, volátil, mas que, se você reparar, com muita responsabilidade. Entendido. Né? Então, você vê mais de, sei lá, 300 empresas, 400 empresas operando no Brasil, né? Todos têm, né, uma política, uma governança, né, com que você vê que eles são bastante responsáveis pelo que fazem. Tá? A questão, né, o pessoal comenta, né, de conservadorismo, de tempo, né, eu acho que é cultural, né, mas também depende de empresas, né, ramo, indústria, né? Então você vê vários investimentos japoneses também, né, arrojados, tá? Então acho que não dá para criar um preconceito, né, que fala que toda empresa japonesa, né? Tá é conservador, tá certo. tá? Tem jeitos e jeitos. Não, perfeito, perfeito. E tem esse lado cultural da comunidade japonesa no Brasil também, que deve ser um fator positivo nessa atração, vamos dizer, de investimento, né? Porque eu não tenho dados né, do tamanho dessa comunidade, mas ela não é insignificante, né? Sim. A gente fala, né, até com as próprias empresas japonesas, o Brasil é o maior, né? É o maior ou segundo maior comunidade japonesa fora do Japão. Atrás ou passou os Estados Unidos, tá? Então, historicamente, o Brasil ele é muito próximo, culturalmente, com o Japão. Né, a comunidade japonesa é espalhada no Brasil. Né? Então, você tem em São Paulo, você tem no Paraná, você tem no Pará, você tem no Mato Grosso do Sul. Olha. Né? Bem que, né, minha mãe tem um primo em Pernambuco, sabe? Manaus, né, Amazônia, né, você tem uma comunidade grande por causa dos investimentos. Então, você vê, está bastante espalhado. Né? E cada um mantém, né, a sua cultura, a sua influência,
né? Mas o que eu ouço muito dos próprios japoneses, né, que vêm do Japão para o Brasil trabalhar temporariamente, é o respeito, né, que a cultura japonesa tem aqui no Brasil, principalmente por causa dos próprios imigrantes que construíram o histórico, né? Isso ajuda, né, o mercado, né, da marca japonesas, tá? Mão de obra, né, você vê, né, pessoas que não falam japoneses, né? Mas hoje, quando uma empresa tenta ser global, né, o importante é usar uma língua mais universal, né, que é o inglês, né? Então, você falar ou não japonês, eu vejo que não é uma barreira grande para as empresas japonesas aqui. Ajuda, né? Experiência própria, né? Mas não é o essencial, assim, sabe? Não é... Se você não fala japonês, sabe, você não entender japonês, não quer dizer que uma empresa japonesa não pode operar nesse país, no caso o Brasil. Tá? Mas esse questão histórico, né, da comunidade japonesa ajuda muito, né? E uma relação muito forte que o Brasil mantém com o Japão é exatamente a existência da comunidade que faz com que a política japonesa sempre tenha um olho aqui no Brasil. Né? Tanto que a gente vê, né, que quando a família imperial vem para o Brasil, ele sempre visita, né? Não só São Paulo, mas interior de São Paulo, interior do Paraná, interior do Pará, sabe? Então, eles não ficam concentrados numa região. E isso facilita na criação de acordos e desenvolvimento... Divulgação. Isso. E até de acordos comerciais, bilaterais e coisas desse tipo, né? Imagino, tu dirias que, do ponto de vista dessa facilidade, dessa abertura entre governos, a relação entre Brasil e Japão é especial, mais do que com outros países de primeiro mundo? Eu vejo que é bastante relevante, né? Inclusive, a minha monografia, né, da graduação é de muito tempo atrás, né? É de 15 anos atrás, com dados de 20 anos atrás. Mas eu lembro muito bem, né, que o Japão, historicamente, estava entre terceiro e quarto lugar entre os países que mais investe dinheiro no Brasil. Né? Mas o Japão era o país que tinha mais projeto de cooperação técnica com o Brasil. Número 1. Número 1. Olha tá? só. Isso há 20 anos atrás. Né? Então, o que mostrava? Que não é só dinheiro. Né? Não é só injetar capital, injetar dinheiro no Brasil, mas o governo, principalmente através de governos, né, que se fazia muitos projetos de cooperação técnica entre Brasil e Japão. Que tem mais de uma maneira de agregar valor aí, né? Exato. Claro. Que está vinculado ao desenvolvimento econômico. Perfeito. Não só a crescimento. Perfeito. Né, que você injeta dinheiro, você cresce. Desenvolver é diferente. Claro. Né? Claro. Então, esse eu lembro que era um dado importante, né, que você acaba vendo, né, em projetos, sabe, que o governo japonês está envolvido, e isso mostra o quanto os países são próximos, né, e tentam ajudar um ao outro. Importante. Tá? Não, muito legal isso. E a gente, assim, claro, a gente observa de fora, né, como brasileiro, e a gente cria essa imagem que não é por nada, tem uma razão bem clara de ser, do Japão como sendo uma referência do ponto de vista de tecnologia, né, do ponto de vista de qualidade, do ponto de vista, né, de inovação. E esse foco se reflete nesses investimentos aqui, ou seja, a tecnologia é um dos grandes pontos de interesse do Japão no Brasil, ou tem outras áreas que são mais relevantes? Quando se fala de tecnologia, sim, né, até quando o pessoal que, né, trabalha comigo fala, eu achava que tinha o computador mais potente, você sabe? Né, tem a televisão mais avançada, sabe? Que na verdade não é só isso. Certo. Né? E normalmente, né, principalmente em ciências econômicas, né, tecnologia é conhecimento. Certo. Né? Então, eu acho que empresas japonesas tentam passar conhecimento.
né, para onde eles vão. Uhum. Isso não só no Brasil, mas na Ásia, na China, nos Estados Unidos, na Europa, os países. Né? Lógico, você tem questão de proteção intelectual, né? Então você não pode simplesmente começar a abrir, né, o seu know-how no que você é bom para todo mundo simplesmente sair copiando. Perfeito. Né? Mas eu vejo que existe essa preocupação, né, de poder passar, né, conhecimento também, de alguma maneira, direta ou indireta, sabe? Dentro de desenvolvimento de pessoas, né, o desenvolvimento tecnológico, sabe? Equipamento, vamos dizer assim, sabe? Mas também está também no meio de produção, né, do jeito de se trabalhar. Certo. Eu penso muito nos processos também, né? Exato. Se fala em Kaizen, tem vários termos hoje que são japoneses, mas muito aplicados a processos. E aplicados diretamente em várias áreas, né? Segmentos que não necessariamente têm a ver com o Japão no Brasil, né? Então, é uma herança que se tem justamente dessa passagem de conhecimento. Isso. Quando a gente fala de conservadorismo, né, de que questão de tempo, né, está muito vinculado a processo. Né? Então, você cria-se muitos processos. Certo. Vou dizer, né, bem honestamente, se todos são eficientes ou não, já é um outro problema. Certo. Né? Mas né, muitos dos processos vêm do histórico. Né? Vem o histórico que o Japão construiu, né, nas últimas décadas, nos últimos séculos, né, que acho que é importante. Né? Por isso que a globalização das empresas japonesas é muito importante, sabe? Para que as próprias empresas, né, lá no Japão, as matrizes, possam ter oportunidade de mudar, melhorar, né? Poder incorporar coisas novas de culturas diferentes, línguas diferentes, países diferentes, obviamente, que possa realmente, né, faça com que as empresas, né, fiquem melhores. Né? Não simplesmente mudar. Né? Né, eu já ouvi falar, né? A empresa pode ter que ser agressiva que nem as coreanas para vender carro. Sim, mas não é coreano, sabe? Não é americano, não é chinês, sabe? Então, acho que... Como fazer isso sem perder a identidade, né? Isso, a essência. Isso. É difícil. Não existe essa mágica. Certo. Mas isso é uma coisa que tem acontecido muito nos últimos tempos com as empresas. Entendi. E o mercado automotivo é um bom exemplo disso, né? Inclusive, porque tem essa variação gigante aí de fabricantes pelo mundo, né? Do mundo todo. Mas essa noção muito clara na cabeça das pessoas de que o carro japonês, por exemplo, é um carro confiável, um carro que né, de qualidade, tu sabe que tu não vai te incomodar com ele, aquela coisa toda, né? Então, a gente vê isso aqui também. Agora, do ponto de vista do investimento, vamos dizer, no mercado de tecnologia, né? Então, a gente tem também, hoje, várias empresas, a Maquinica, na verdade, é uma delas, onde o foco é justamente trazer para o ecossistema de tecnologia insumos e novos materiais e métodos para que se permita, né, o desenvolvimento de novos produtos com competitividade, com performance, né? E eu acho que no caso especificamente, né, no caso de trazer isso através das fronteiras, hoje está cada vez mais fácil isso, né, com a globalização, mas ao mesmo tempo a gente tem uma situação geopolítica global cada vez mais complexa, né? Com guerras e com guerras físicas, mas as guerras também, vamos dizer, econômicas, né, que estão acontecendo entre poderes, e eu enxergo tanto o Japão como o Brasil como países mais ou menos neutros nesse processo, né? Mas como que essa neutralidade ela permite que a gente continue crescendo e se apoiando e desenvolvendo, né? Ainda que esteja tudo estourando em volta da gente, né? Como manter essa estabilidade e com foco no crescimento? Isso é um desafio, né? A neutralidade é uma coisa que eu falo bastante. Eu falo bastante no meu dia a dia de trabalho, principalmente o Brasil, né? Que não tem conflitos religiosos. Tem, né? Mas assim, né? Não nos níveis que acaba acarretando em guerra. Né?
você não tem problemas meteorológicos, né? Você não tem terremoto, você não tem tufão, sabe? Você não tem problemas, né, muito de natureza, lógico, né? Tem enchente, etc., né? Mas você não tem uma coisa que impacta, né? Não no nível que acontece lá no Japão. Isso, nos outros países, né? No Japão, falando de guerra religiosa, guerra política, né? Você tem brigas, né? Não guerra, né? Mas você vê que o Brasil, além de tudo, né? Geograficamente está separado, né? Você não acaba sendo envolvido em guerras que você não quer, certo, né? Como acontece com muitos países da Europa, por estar perto, né? Você acaba indiretamente sendo afetado. E estamos no hemisfério sul, então o que acontece no hemisfério norte também tem uma certa distância. Então, o Brasil realmente é um lugar que, na verdade, se você reparar, é bastante estável. Politicamente, economicamente, né? Tem volatilidade? Tem. Outros países também tem, gente, sabe? Mas no Brasil é relativamente controlado, né? Principalmente, né, depois do Plano Real. Né? Você tem uma estabilidade econômica que resulta em uma estabilidade social, né? É muito bom, sabe? É um lugar bom para você investir. É nítido, sabe? O problema é distância, né? Você tem fuso horário, principalmente com o Japão, 12 horas, sabe? Você tem problema de idioma, né? Não, o país, né? O Brasil não é um país que se fala muito inglês, né? Eu acho que nem tanto cultural, né? Mas fuso e língua, né? É uma coisa que pesa bastante, sabe? Mas se você vê que se dá para melhorar esses pontos, fuso não muda, né? A Terra nunca vai deixar de girar na velocidade que está. Mas, de repente, a questão mais intelectual, né? Sabe? Eu acho que tem bastante oportunidade no Brasil. Eu sempre, né, dou alguns exemplos, né? Você vê Argentina. Né? A Argentina é um país, né, com diversos problemas socioeconômicos. Mas você vê bastante argentino fora do país, sabe? E estudando, trabalhando, sabe? Então, o nível de educação, né, sabemos, né? Na América Latina, eles sempre tiveram um nível alto, sabe? Então, eu acho que o Brasil é não só, né? Mas dá para investir, dá para... É nítido, é claro o que precisa ser feito. Né? Então, uma vez que o Brasil entra se conseguir entrar, né, nesse ciclo de melhoria socioeconômico, né, o Brasil sempre receberá investimento estrangeiro. A gente explica, inclusive, em números, né, com os economistas, né, que fazem, né, alguns materiais, que o Brasil ele exporta, né, então tem entrada, né, o balanço de pagamento, né, não é ruim, né, porque embora tenha muita saída, né, de pagamento de serviço, você tem entrada de recursos via exportação e muito investimento estrangeiro direto, tá? De diversos países. Tá? Então isso faz com que, no final, o Brasil sempre esteja positivo, né, na questão de reserva cambial, tá? Porque o Brasil recebe mais do que paga no final. Né? Dólar. Né? É moeda estrangeira, né? Que faz com que macroeconomicamente o Brasil seja um país estável. Isso então, pesa positivamente aí para quem investe. Para atrair, claro. Não, muito legal. E a questão do investimento em... porque se fala muito hoje em investimento em startups, empresas, ou seja, não necessariamente um investimento direto em expansão, vamos dizer assim. Mas tens visto alguma coisa nesse sentido? Bastante. Bastante. A gente vê, né? Venture Capital. Né? O braço de Venture Capital, né, sabido, é público, né? Mas como da SoftBank, né, que tem mais de 40 investimentos no Brasil em startups. Né? Então, isso só reforça, né, que o Brasil é um país, né, que tem bastante, assim, oportunidades por startups. Né? Embora nós, bancos, né, vê startups de uma maneira, né, obviamente, de risco alto, né, mas, do ponto de vista de investidor, é uma oportunidade. Né? Existe esse risco altos e baixos, mas você vê
né? Esse eu dei um exemplo, Uhum. né? Mas tem outras empresas japonesas investindo em startups no Brasil, Ah, em legal. diversos segmentos. Tu diria que hoje o momento em que a gente vive de venture capital, desse tipo de investimento, é o melhor que a gente já teve ou não? Eu acho que já foi melhor. Ah, já foi melhor. Eu acho que já Tá. teve mais investimento, Tá, mas eu não vejo uma queda. tá, Tá? Eu não diria melhor ou pior. Tá. Né? Existem esses momentos mais fortes, Uhum. mas eu vejo uma estabilidade, né, num patamar bom no Brasil. Certo. Vulgo, assim, quase todo mês você vê empresas japonesas investindo. Olha, Sabe, direto, indireto, sabe, valores pequenos, valores altos, né? Então você vê que existe esse apetite ainda pelo Brasil. ótimo, ótimo. Não, isso é bom saber. E claro, a gente fala muito, a gente se enxerga muito como um país mais volátil, né? Um país mais, parece que em constante transição, né? Mas, e o Japão a gente vê como algo mais estável, né? Mais conservador e mais estável. Mas o Japão, como país, também está passando por transformações, né? A própria economia e socialmente em diversos aspectos, né? Como que isso também influencia esse interesse ou não, né? Em investir fora? Como você comentou, o Japão está passando por transformações macroeconômicas que faziam, sei lá, 3 décadas, né, que estava estagnado. Uhum. Pessoalmente, eu acho que mudanças são boas, Uhum. né? Então, existe sim um custo social, financeiro, né, para mudanças grandes, drásticas e importantes, e o Japão não é diferente, vai ter que arcar com isso, né? Mas você tem um país que começa a ter inflação novamente, né, com existência de juros. Uhum. Né? Isso é novidade para muita gente Muita lá, né? gente, muita geração. Isso. Muita geração. Uhum. Estamos falando de 30 anos. Certo. Né? Então, tem gente que nunca viu. Né? Tem gente que realmente nunca viu, sabe? Tem que vir para cá fazer um estágiozinho. Exato. É por isso que, né, a gente vem bastante, né, japoneses vindo para o Brasil. Tá certo. Para treinamento, né, para conhecer. Mas, assim, o movimento como um todo, né, na verdade, o Japão está entrando num ciclo normal de um país, né, que cresce. Uhum. Né? Então, importante que, assim, a gente fala, né, que as empresas japonesas, né, investem muito fora do Brasil, e já há bastante tempo. Uhum. Né? Como empresas chinesas hoje fazem, sabe? Mas empresas, eu cito como exemplo, alemãs, americanas, sempre investiram fora. Uhum. Né? E Japão é a mesma coisa. Tá? Então, a força das empresas japonesas, e muitas vezes, está fora do Japão. Inclusive, as subsidiárias fora do Japão são até maiores do que a própria matriz, né? Em certos segmentos. Tá? Até por questão de quantidade de mercado. Certo, certo. Tamanho de mercado. Tamanho né? de mercado. Uhum. Então, quando o Japão se mexe, né, muda, é bom para a matriz se mudar também. Né? Mas se você vê, isso não afeta tanto fora. Fora é fora. Porque já está estabelecido. Isso, já e está tem estabelecido. as próprias regras locais, né? Os próprios riscos, Sim. né, que são diferentes já da casa matriz, né, do Japão, Sim. né, e cada região tem a sua. Então, eu vejo que não sei quanto impactaria. Uhum. Né? Precisa, como a gente fala, né, arrumar a casa primeiro? Pode ser que algumas empresas tenham que arrumar a casa primeiro, Uhum. né, agora, Uhum. sabe? Mas você vê mudanças, né, na cultura corporativa das empresas japonesas, onde cada vez mais estão focando em retorno sobre o capital, return on equity, né, o ROE, sabe? Eles vão ser obrigados, né, a ver o Japão e fora do Japão, sabe? Então, eu vejo de uma maneira boa, né, que essa mudança estrutural da macroeconomia japonesa, né, com inflação, mudança de preço, né, juros, sabe, faça com que as empresas japonesas precisam se profissionalizar mais, muito mais, né, vamos dizer assim, ou mais rápido, Uhum. tá, para que
estejam mais preparados, ainda mais, né, a oportunidades globais. Tá? Perfeito, entendi. E, claro, bola de cristal ninguém tem, né? Mas vamos pensar, tentar dar uma olhadinha para frente, assim, projetar o que seria, talvez não o que se acha que vai ser, mas o que se gostaria de ver, talvez daqui a 5, 10 anos, em relação a essa questão, tanto da relação Japão-Brasil, mas também do investimento e dentro do cenário que tu enxerga hoje e do que tu enxerga de possibilidade para o futuro, o que seria o cenário ideal aí em termos de crescimento desse desenvolvimento? Olha, voltando um pouquinho, né, para a história. Então, na década de 50 tivemos, né, o Brasil teve investimento em infraestrutura, muitas coisas de infraestrutura, a indústria de base, né? Na década de 60, 70, tiveram diversas empresas investindo no Brasil para garantir recursos naturais para o Japão. Né? Então, muito se exportava, né, produtos primários, vamos dizer assim, né, e voltado um pouquinho ao mercado doméstico, mercado brasileiro. Década de 80 a 90, né, estagnação econômica brasileira, instabilidade, né, até meados da década de 90, você teve uma redução drástica dos investimentos japoneses, e pós-década de 90, né, ano 2000, né, você teve, eu diria que principalmente na época do BRICS, né, que estava China, Rússia, Índia, Brasil, África do Sul, né, recebendo investimentos estrangeiros. O Brasil teve a oportunidade, né, de captar mais investimento japonês, que eu diria que seria a terceira onda, né, e que as características realmente é um pouquinho diferente do que aconteceu na década de 70, 60 ou até no primeiro momento do investimento, que é o mercado brasileiro. Né? Então, hoje eu vejo, né, muito as empresas japonesas tentando vender para o mercado brasileiro. Né? Então, você tem restaurante, né? Você tem mais produtos de prateleira de supermercado, com produtos japoneses, né? Marcas, né? Certo. Sabe? Carro, moto, nem se fala, né? Que já sempre teve, né? Cada vez mais presente, né? Então, a gente vê que eles realmente estão vendo essa possibilidade do mercado consumidor brasileiro, que é o mercado aí de 200 milhões de habitantes. Né? Então, os investimentos japoneses, né, cada vez mais, né, no meu ponto de vista, eu vejo que existe, né, esse movimento, tá? Com muitas dificuldades, né? O Brasil, a gente fala que é um país em desenvolvimento, mas que já passou por etapas de crescimento econômicos, né, fortes, em diversos períodos da sua história, diferente da Ásia, né, que os países estão crescendo, né, nos últimos 3 décadas. O Brasil já cresceu, teve recessão, cresceu, né, e a gente é muito heterogêneo também, né? Vai se adaptando. Isso, pelo tamanho até geográfico, o que acontece de desenvolvimento, né, no sul do país e o que acontece no Nordeste ou na região norte, completamente diferente. Né? Lógico, ainda você vê grandes empresas japonesas investindo em infraestrutura, né, em projetos que têm uma ligação forte, direta com o Japão. Olha, era isso que eu queria que tu dissesse. Eu queria que tu dissesse assim, ó, que daqui a 5 anos a gente ia ter o primeiro Shinkansen rodando aqui. Então... rodando aqui no Brasil, o primeiro trem-bala. A gente precisa tanto, né, de melhorar nossa infraestrutura como um todo. E tem tanto para se aprender, né, com o Japão nesse sentido. Eu ouvi muita história sobre o projeto Trem-bala, né? Esse é um projeto grande, infraestrutura, né? Mas também que alguns anos antes teve a implementação do TV digital no Brasil, né? Que é a tecnologia japonesa. Exato. Sabe? Então, sempre, né, as empresas japonesas estão envolvidas de alguma maneira. Mas isso, obviamente, é uma coisa mais macro. Isso não vai mudar. Né? A empresa japonesa investe em projetos grandes,
né, de infra, né, de tecnologia específica, mas eu vejo cada vez mais presença no mercado consumidor brasileiro. Interessante. E, obviamente, né, o grande carro-chefe da economia brasileira, que é o agronegócio. Tá. Né, então, você vê também cada vez mais presença, né, do capital japonês nesse segmento de agronegócio, né, que a gente sabe que né, a economia pode ir mal ou, né, bom ou ruim, mas as pessoas vão continuar sempre comendo. Correto. Né? Então, o Brasil é o grande produtor de alimentos global, e se o Brasil conseguir manter essa posição, né, vai continuar atraindo muitos investimentos. Maravilha, que assim seja. Sim, esperamos. Sim, esperamos. Bom, Antônio, muito obrigado, na verdade, pela tua presença aqui, por ter compartilhado tanta informação interessante. Eu acho que isso permeia o trabalho que a gente faz aqui também, por causa desses aspectos todos, não só econômicos, mas culturais, também, e essa relação que a gente tem com o Japão, que eu acho que é tão importante. Espero que a gente tenha até a oportunidade de conversar mais e explorar outros aspectos mais para frente, mas para o nosso episódio de hoje é basicamente isso aí. Agradeço muito a tua presença, tá? E que a gente se fale de novo em breve. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, uma honra poder conversar com você, Fábio. Maravilha. Obrigado. Tecnologia, inovação, cibersegurança, soluções IoT e inteligência artificial. tudo isso e muito mais sobre transformação digital e tendências do mercado Você encontra aqui. no MacniCast.